tinha 16. Logo encontramos 2 titios na estrada. Um titio não tinha camisa, só tinha katana nas mãos. Comecei a correr. Logo eles me pegaram e katanaram. Nkhabe wona ne ndaze kunkhawa peziwa kuti inaita kwene kuti Também minha casa, o paninho waka veio muro, ana era uma aiania eu do paninho muro com o tendo o enaro que lá que na baka ini zvandirwadza ngondananganisikadi kuti mwana wangu akasike kuroorwa. Ini chaitika kuti ndirambe ngondanga chiri mwana mudoko. akakha uyu apita kadeya so papa ndaka kubwera kuno ndakava kupha akandi kupitisa nkateya ndini mpyanji kuti imwe para kugona naine ndi pewanga. Uma parceria entre as Nações Unidas, a União Europeia e um conjunto de mais de 20 organizações da sociedade civil. A iniciativa Spotlight é liderada pelo governo de Moçambique e pretende garantir que todas as mulheres e raparigas vivam uma vida livre de todas as formas de violência e de práticas nocivas, como as uniões prematuras. Governo, Nações Unidas e a sociedade civil trabalham de uma forma conjunta e coordenada na construção de um futuro livre de violência para toda a população. A trabalhar em 13 distritos das províncias de Gaza, Manica, Nampula e Cabo Delgado desde 2019, a iniciativa Spotlight atua para concretizar os esforços e prioridades do governo e com a convicção de que a sociedade civil é essencial para a mudança necessária para um mundo sem violência para todas as mulheres e raparigas. Quando o programa do Spotlight chegou, todas as organizações tivemos uma ideia de uma prática inovadora, onde que cada uma criou uma forma. Não quer dizer que essas práticas inovadoras não eram feitas, mas veio o Spotlight alavancar cada vez mais e dar a conhecer que existe a volta da fogueira. Existe o Chapa das Manas, também havia o Fala Minha Irmã. Para mim, ser ativista é ter amor, em primeiro lugar, preocupar-se com a situação das outras pessoas. Sou ativista, né, facilitadora, tenho feito trabalhos na comunidade, tenho dado sessões, palestras, né, para a mudança de comportamento. Como forma de fazermos chegar da melhor forma possível a informação a todos, nós temos diversas atividades divididas. Estou a falar aqui de passeatas com megafone. Além disso, nós fazemos também sensibilização porta a porta nas comunidades, que é para podermos inteirar melhor com as vítimas. Entramos na casa de cada uma, sentamos, sensibilizamos. E se a pessoa ainda tiver algo para poder dizer, se estiver a passar por situações de violência, ela facilmente pode se abrir, porque estamos sentados diretamente com a pessoa ali. O Fala Minha Irmã é o espaço seguro das meninas ou das adolescentes mulheres ou mesmo das adultas, porque nós separamos mesmo em faixas etárias pela linguagem usada e pelo que nós queremos transmitir, sem fugir do contexto dos temas que nós abordamos, que é uniões prematuras, direitos humanos, violência baseada no gênero. E nesse espaço, a menina, a rapariga, a adolescente, a jovem, aprende sobre seus direitos, não de uma forma de professor-aluno, é mesmo no espaço de partilha de vivências, onde cada uma aprende uma com a outra. Esse é o Fala Minha Irmã. E pedimos sempre nesses espaços que elas transmitam às pessoas mais próximas, sejam familiares, sejam colegas nas escolas, alguns espaços seguros, e nós mesmos, como raparigas, é que definimos, e não os ativistas, não é que definimos que queremos um lugar xixi, as horas xixi, e
nos dias também que nos sentimos livres, sobre atividades de casa ou alguns outros haveres, ou na escola, porque somos estudantes. Quando os ativistas diziam que os minutos já estão a acabar, eu desejava que os minutos parassem, mas não paravam. É um espaço que eu me sinto muito livre, à vontade, que eu posso falar e não receber julgamentos fora nem nada. Eu posso ser muito aberta. É um espaço que eu me sinto mais viva. Por exemplo, nós trouxemos a volta da fogueira, porque a volta da fogueira, nos tempos, eram feitos só por os homens, onde que esses homens estavam na volta da fogueira para poder discutir o problema social. Mas, entretanto, nós pegamos aquilo e colocamos a volta da fogueira para estar com as mulheres, estarmos com as raparigas e poderem discutir e refletir dos problemas que existem ou problemas que apoquentam a vida dessa camada social. Também, o Chapa das Manas, por exemplo, nós entrávamos numa chibonga ou uma carrinha aberta, onde que dávamos a oportunidade das mulheres fazer palestra e elas falarem como é que elas percebem esta lei e nos fazer entender o que é que a lei diz e como é que elas devem se proteger e como é que elas devem lutar por seus direitos. Seja as raparigas ou os rapazes, também todos têm esse direito de ter as informações, porque se, por exemplo, se eu tiver a rapariga, então aí já o rapaz em casa não sabe, suponhamos entre irmãos, né? Já só a informação tem a rapariga, então será muito difícil transmitir para o irmão que não, isto não está certo. Nós aqui dentro de casa temos todos os direitos iguais. Quinta da Malta, nós envolvemos lá somente rapazes. Separamos, Quinta da Malta é para rapazes, fala minha irmã, como já diz irmã, né? É simplesmente para mulheres. Fazemos essa divisão que é para poder permitir que cada um deles, o gênero, possa sentir a vontade em poder exprimir cada um dos seus sentimentos, porque em algum momento, quando estão todos envolvidos, dá aquela vergonha, há quem pode se sentir meio... É difícil que a pessoa mesmo se abra. Então, na Quinta da Malta, nós procuramos conversar mais com os rapazes, sensibilizamos a eles. Por que é importante envolver os homens? Bem, creio que o gênero não importa muito. Creio que tanto mulheres quanto homens podem participar, mas nós os homens temos que participar, pois nós também fazemos parte da sociedade, né? Nós estamos fora dessa sociedade, então nós também presenciamos isso. Então creio que é importante nós também estarmos aqui, aprendemos. A violência nunca esteve na moda. Eu nunca apoiei a violência, sempre fui contra a violência, porque já presenciei muitos casos de violência, então estar aqui também é uma forma de tentar esquecer, me tranquilizar de coisas passadas que eu terei vivenciado. É de extrema importância mesmo que o homem participe. Além de ser o grande causador dessas violências, ele também precisa saber que tem seus direitos também, tem seus direitos. Sim, embora isso recaia mais nas mulheres, mas em alguns casos os homens também têm passado por isso. O papel dos homens na promoção dos direitos das mulheres é o ponto mais importante. Eu tenho a convicção, ao nível pessoal, da importância de ser eu mesmo, um ponto de referência na promoção das mulheres e de raparigas. Essa consciência dos homens, da importância de um compromisso dos homens também, é uma consciência que está crescendo, e que é mais comum hoje e tem uma importância central na promoção dos direitos das mulheres. O ativismo se manifesta em várias formas, em formas de dança, teatro, canto, também pintura de batiques, murais, batucadas em algum momento. É uma das formas de reivindicação cultural que pode impactar a comunidade em geral.
Eu sempre acho que os momentos lúdicos são os momentos que nós aprendemos mais de forma informal e menos concentrada. E não é diferente nas comunidades, né? Aqui, nós costumamos já ter sessões. Aqui nós conhecemos nossos direitos, aprender sobre os meus direitos e que posso escolher o que quero ser e quando devo ser. Uma Jamira vir dizer que não casa antes dos 18 anos é menos importante que um líder comunitário dizer isso. Como líder comunitário que empenho o meu papel na sensibilização da comunidade, quero agradecer da União Europeia e as Nações Unidas e o governo de Moçambique que aceitou a este projeto para entrar em Moçambique. A nossa comunidade onde vinham não sabia das violências, porque estavam na escuridão, nas trevas, ninguém sabia. Aqui no bairro, como líder, tenho o papel de lidar com toda a minha população, acompanhar de tudo, todos os acontecimentos que acontecem aqui no bairro. Eu tenho que estar ativo de tudo. Não posso deixar passar uma coisa fora de mim sem acompanhar, porque eu estou aqui como vista na parte do governo aqui deste bairro. Nós somos importantes no combate da união prematura, porque nós temos ligação direta, temos muita aproximação com a nossa população, e por isso, quando somos nós a entrar na base, a ir difundir essa informação, a dizer não pode aderir ao casamento prematuro, eles acatam com muita rapidez. Nós temos aquelas leis de união prematura violência, aquilo é para divulgar para todos os cidadãos perceber que isso aqui não dá. Na minha comunidade de Bairro Cimento, eu digo não, união prematura. E não queremos. A lei pune. Vamos deixar as nossas crianças a estudar. A atuar de forma holística em 6 pilares complementares, a iniciativa Spotlight reforçou os mecanismos multissectoriais já existentes em Moçambique, unindo esforços entre setores-chave como a ação social, saúde, polícia e justiça, que juntos trabalham de forma coordenada com a sociedade civil e as Nações Unidas na prevenção e resposta à violência baseada no género. A iniciativa Spotlight, eu diria que foi uma luz para nós como instituição do governo. Fazer o atendimento à vítima de violência baseada no género não é fácil e é muito sensível, é um serviço muito sensível. Não é fácil uma instituição trabalhar isolada, principalmente no que concerne a violência baseada no gênero. Porque a ação social, por exemplo, se nós temos aqui uma família que está com problemas, e precisa de um apoio de alojamento, temos menores, os menores que sempre são achados. Então nós encaminhamos esses menores através do nosso mecanismo de coordenação ação social. Quando a ação social também recebe um caso de denúncia de uma família ou de alguém que é vítima, eles também encaminham a nós. Assim como fazemos com a saúde, com o IPAS. Nós já temos o mecanismo multissetorial a funcionar desde 2012, que foi aprovado, e nós achamos que o mecanismo é uma plataforma fundamental na componente de assistência às vítimas de violência. Porque dentro do mecanismo nós temos tido a oportunidade de fazer encontros periódicos, digo mensais, bimensais, trimestrais, com os vários setores chaves, e com este mecanismo é possível nós assistirmos as vítimas de uma forma integrada. Para resolver o problema que a vítima nos traz, independentemente da porta de entrada, não é só um único setor que vai prover o serviço. Isso nós estamos a falar desde a oferta de serviços de saúde, polícia, ação social, até o desfecho do caso. E é para isto que existe o mecanismo multissetorial.
Esta iniciativa trouxe suporte no âmbito da coordenação. Os setores estão mais coesos. A gente sente que eles estão mais coesos. Hoje em dia, qualquer intervenção que qualquer um dos setores faz, contam com o apoio técnico dos outros intervenientes. A iniciativa veio também, como é que eu diria, reforçar aquilo que são os programas que o governo já tinha. O governo já estava a fazer muito, desde o âmbito da definição de políticas ou de instrumentos normativos, falando das políticas, das leis, das estratégias de combate, não só à violência, como também às uniões prematuras, mas a abordagem que a iniciativa Spotlight trouxe permitiu também, em alguns casos, fazer, por exemplo, a expansão de alguns centros de atendimento integrado. Vejo o Centro de Atendimento Integrado como um local que consegue agregar todos estes serviços e fazer com que a vítima, de forma rápida, pela disponibilidade de todos os serviços no mesmo local, possa se beneficiar de tudo aquilo que é inerente e que é de direito e, ao mesmo tempo, os próprios serviços oferecidos neste local conseguem facilmente interagir e ver qual é a ajuda que pode ser dada, né, a nível multissetorial para que o processo, de forma célere, possa ter o seu desfecho. Então, o Centro de Atendimento Integrado é uma chave para a oferta de serviços à vítima de violência baseada no género. Foi o surgimento da iniciativa Spotlight. Temos mais união entre setores diversificados e depois surgiram outras instituições como a educação. A iniciativa Spotlight trouxe um grande impacto para nós como um resultado positivo, porque tem nos ajudado em termos acesso aos treinamentos que são capacitações, e nessas capacitações temos abordado muitos temas que ajudam com que o nosso trabalho fique mais enriquecido. Eu sensibilizo as crianças fazendo palestras, organizo as crianças aqui na escola, no momento da aula também faço como se fosse um tema transversal e na comunidade também continuo a mobilizar as encarregadas de educação. Aqui no Círculo de Interesse eu tenho muitos grupos acerca de culinária, desporto, costura. Isso é para manter a criança na escola, para não ter mais atividade lá fora. É um trabalho que deve ser feito a partir do próprio conselho da escola. É um trabalho que vai nos ajudar muito. De certo, a escola sozinha é difícil identificar quem são essas crianças ou essas raparigas que estão lá, que já se envolveram com uniões prematuras. Mas se a comunidade identificar e os dar esses dados, como já temos essa Spotlight, é possível integrar essas crianças. Nesse caso, a polícia tem que agir de imediato e é ir atrás da menor, ir atrás do casamento e tirar a satisfação se convém a verdade ou não. Quando se comprova menor de idade, então está aí já o problema. A gente leva para cá, a gente explica, chamamos os ativistas, junto, elas fazem o trabalho delas, nós também fazemos nosso trabalho. A iniciativa Spotlight entrou neste gabinete desta província e nesse período houve muito desenvolvimento, quer em equipamento, material de escritório, que era algumas formações dos próprios agentes que trabalham nesses distritos. Infoviolência é uma plataforma que foi criada para fazermos introdução de dados a tempo real, fazemos introdução dos dados e esses dados ficam disponíveis naquela plataforma e qualquer um onde estiver, se estiver conectado à plataforma, terá acesso aos dados. A plataforma Infoviolência é online e é a primeira sim e nós estamos muito satisfeitos. Também trabalhamos com as várias organizações, porque nós sabemos que as organizações não governamentais, nacionais e estrangeiras, assim como a sociedade civil, elas vêm para complementar as ações do governo. Naquilo que nós não conseguimos fazer, entram
os nossos parceiros. The United Nations supports government priorities to achieve sustainable development, and the key absolute paramount priority for the government of Mozambique is to eradicate gender-based violence. So because of this, the UN have worked together with the government to formulate in 2021 a joint framework for collaboration to support Mozambique's sustainable development priorities. And gender parity is a cross-cutting number one priority. And we're very happy to have had the opportunity to be part of the European Union United Nations Spotlight Initiative, which in the last 4 years has supported a unique collaboration between 4 United Nations agencies and a broad number of ministries under the leadership of the Ministry of Gender, Children and Social Affairs. As nossas unidades sanitárias são colocadas como Sistema Nacional de Saúde, tendo em conta critérios específicos, mas pela dispersão da população a nível das comunidades, principalmente nos distritos da Zona Norte, há populações que têm que percorrer cerca de 80 a 100 quilômetros para poder aceder a uma unidade sanitária. Por via disto, foi instituído a estratégia de oferta de serviços por brigada móvel, em que sai uma viatura composta por uma equipe, dependendo daquilo que é a área de ação, uma equipe completa que vai até locais identificados a nível da comunidade, sempre em coordenação com a liderança comunitária, que na verdade são eles que nos ajudam a garantir mais demanda. Estamos aqui para fazer a promoção dos serviços de violência baseada no gênero, atendimento às vítimas de violência baseada no gênero, oferta de planeamento familiar e também apresentamos serviços que temos ao nível do CAI, que é o nosso Centro de Atendimento Integrado às Vítimas Baseadas no Gênero. As brigadas móveis estão relacionadas com o CAI, porque na brigada móvel levamos aquela equipe toda multissetorial para a comunidade. A iniciativa apoiou muito, primeiro, na oferta da própria clínica móvel, que é a ambulância que temos hoje aqui. Então, é mesmo da iniciativa Spotlight. Então, dessa forma, em vez de esperarmos um carro dos serviços distritais para poder nos deslocar, já temos a ambulância da clínica móvel, que nos apoia mesmo muito em grande escala. Então, disponibilidade da ambulância, disponibilidade do combustível, disponibilidade de recursos financeiros para pagar aos técnicos ou à equipe que faz a atividade de brigada móvel, e não só a questão do apetrechamento da própria clínica móvel, através da disponibilidade de cadeiras, mesas, marquesas, lâmpadas ginecológicas, aquilo que é o possível, né, de se oferecer naquele local onde a brigada móvel está a ser realizada. E tudo isto foi possível através da implementação da iniciativa Spotlight. O objetivo mesmo das brigadas móveis é não deixar ninguém para trás. Este grupo chama-se Okala no Kaliheriana. Significa viver para se ajudar e ajudar as outras que não fazem parte do grupo. Kiroko ro grupo ila wakule bopangsa karo aga antanya wakula watu karo aga kamutanya ndokina wera ka onlule okale bopangsa kinarwava kuna kohie bairo mulinkhalanyo kuna akhelelia eba miyo kimpelo twela kina akhelelia ira botu otwela ka. Aconteceu o seguinte, nós estamos no bairro, ouvimos que há um projeto livaninco que queria mulheres organizadas e eu convidei as mamás, podemos fazer.
Os técnicos vieram, nos explicaram o que é preciso, o que a mulher pode fazer agora, em termos de negócio, e gostamos da ideia, queremos ter. Nós trabalhamos com mulheres que sofrem de violência doméstica, física, psicológica, moral, qualquer tipo de violência sexual e mesmo com as raparigas, trabalhamos com ela. Fazemos palestras nos mercados, nos hospitais, mesmo com a comunidade, conseguimos entrar nas casas, fazer sensibilização da comunidade. Qual é o nosso objetivo para este trabalho, para fazermos isso? É de eliminar a violência contra a mulher, porque muitas mulheres estão a sofrer de violência. Kina tumiha kazizale, kina panyanzuru kwaka, kina wahia iporotutu, kina tumiha, no tumiha, kina panyanzuru ko, kina lukuru kitumage kina nzuru kina kitume lukariaka, kitekemba. Tanga tambuzika tanga pasina i group wani Spotlight. Asi jireji. Muntu weshe hai. Pinomuitira jire nani ngotira. Tata antu obeni tanga tambuzika. Tinothembana maningi. Thembana zvakanyanya ngokuti sisi takatanga kupinda group iri apana akabuda. Report eshe 30 so kuti amweni ari kuchikora amweni ari kurwara. Saka tinothembana. Considero como minhas irmãs, porque eu converso bem com elas, lido bem com elas, quando estou com elas fico feliz, sinto muito segura. Podem vir para nós cada vez mais desenvolver, para chamarmos a comunidade que somos capazes. Amigo ouvinte da Rádio Comunitária de Chiqualaquala, hoje vamos falar sobre a eliminação dos casamentos prematuros ou uniões prematuras no distrito de Chiqualaquala. O programa vamos pôr ponto final às uniões prematuras. O programa vai ao ar mesmo em língua local e sempre nas quartas-feiras. Os temas mais importantes mesmo é isso, de lutar contra as uniões prematuras e outras práticas nocivas. E aí cada edição tem o seu tema específicos e as próprias pessoas que devem ser convidadas para poder fazer parte do programa. É muito importante que eles venham, tragam as suas opiniões e também temos linhas abertas para pessoas que escutem rádio, liguem e também coloquem os seus posicionamentos e também denunciem em algum caso se souberem sobre uma situação de uniões prematuras. A nossa rádio tem um raio de cobertura de 80 km. Então significa que estamos a alcançar, na verdade, muitas comunidades. Sim, nós vamos dar continuidade a falar mesmo desses temas de uniões prematuras. Porque afinal de contas é o projeto que vai terminar, mas as pessoas ainda continuam a viver. Falar com funda, cabelo, nzenga, tá? Wana tena temwe pa kudawa. Anifuna kukulambo, anifuna ninga kuita tetiao. Aqui eu estou se sentindo bem, porque também a matéria está a entrar também na cabeça. Para eu crescer, quero trabalhar no hospital, ajudar também minhas famílias. A pena que nua que some, que cada professora que pega e trinque na água. E nem russe quando ainda me chega a mamãe askari feliz já quando sorrida para não dar feliz. Na comunidade dessa escola com a maitade, não tem, obrigado. Eu gostaria que as raparigas do meu país, estudassem, trabalhassem e respondessem por elas mesmas. Que todas fossem livres da violência baseada no gênero. Que possamos alcançar a equidade de gênero. Porque as meninas e as raparigas da nossa sociedade tivessem conhecimento profundo sobre a educação sexual e os seus direitos sexuais reprodutivos. Sermos mulheres livres de Moçambique. Não deixar ninguém para trás. Queremos todas, crianças, mulheres, adolescentes, jovens livres de violência baseada no gênero.
pelo fim da violência contra mulheres e raparigas em Moçambique. Abaixa violência, abaixa violência, abaixa violência, abaixa violência. Bona mamina tsunelani nila kumidela shunge shautume. Yemashaka tsunelani nila kumidela shunge shautume. Amwana wa mutongo tayalisiwe kuya ukatine. Amwana wa mutongo tatsimbisiwe kuya ukatine.